Boa tarde a todos e a todas. Estamos mais uma vez aqui na MAC Rádio. O meu nome é Porto. Estamos com o programa Bate-Papo com o Porto. E hoje vai ser um dia muito especial também, porque vamos falar sobre o jovem e também o que é a tendência de mercado e quais as dificuldades que o jovem tem para ingressar no seu mercado de trabalho. Hoje nós vamos abordar o que o jovem precisa para estar se modernizando, se atualizando, para poder ter uma oportunidade de ingressar no trabalho. Hoje nós estamos aqui com o professor com doutorado aí e é professor na PUC, né? O professor Fabiano, e também a professora Eliane, especialista também em língua portuguesa. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta para o Fabiano. Quais as tendências, Fabiano, para o mercado de trabalho nos próximos anos? Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. Queria agradecer aqui a presença, poder ter recebido esse convite e muita satisfação estar aqui com o meu amigo Porto, com a minha amiga professora Eliane, e agradecer a todos que estão em casa, estão nos vendo aí pelo Facebook, pela rádio também. E realmente é um assunto muito interessante esse, porque nós estamos vivendo, nesse período atual, um momento histórico, que é um momento em que nós estamos saindo da terceira revolução industrial e estamos entrando na quarta revolução industrial. E isso, obviamente, precisa ser enxergado de uma maneira assim, muito clara, porque realmente inflexões estão acontecendo, vão acontecer, e elas vão causar uma mudança muito, muito grande no mercado de trabalho. Tem uma pesquisa que ela é bem interessante e ela até chega a dar um pouco de medo. É uma pesquisa que diz que nos Estados Unidos, 47% dos empregos estão em risco nas próximas 2 décadas. Por quê? Em função dessas alterações que estão acontecendo. Se a gente faz uma observação, desde quando essas revoluções começaram, e elas são sempre pautadas pela tecnologia, elas têm base de modificação por conta de novas tecnologias que aparecem. Primeira revolução industrial, o que foi a base dela? A invenção do motor a vapor. Aí nós tivemos a criação aí do tear mecânico. Quando a gente pega a segunda revolução industrial, a base dela foi o quê? A eletricidade. Começamos a ter o motor elétrico. Até então, nessas 2 revoluções, nós tivemos basicamente a modificação do trabalho humano, da força humana, por uma força mecânica ou elétrica. Então, até então, acontecia o quê? Quem foram as pessoas que perderam seus empregos com essa modificação? Aquelas que dependiam da força para trabalhar. A força realmente física. Quando a gente pega a terceira revolução, que ela começou aí mais ou menos em 1950, após o término da Segunda Guerra, essa revolução ela já veio sendo impulsionada por novas tecnologias. Internet, computação, e nós já começamos a enxergar outros tipos de mudanças. Além dessas mudanças da força física, também as mudanças que foram ocasionadas em função da automação de processo. E aí, agora, nesse momento, nessa quarta revolução, nós estamos vivendo a era da cognição. Se a gente pensar que na terceira revolução, quem foram as pessoas que tiveram ali o problema de perder o emprego em função da tecnologia? Quem fazia serviço repetitivo. E quando nós chegamos com os computadores, com as automações industriais, essas pessoas começaram a perder isso. Ô, Fabiano, você está dizendo que, assim, você está falando aqui, eu estou lembrando, você pega as montadoras, você tinha lá 20 mil funcionários, né? Principalmente ali no ABC. E hoje você tem 2 mil pessoas. Essa mudança acabou ocorrendo por causa dessas mudanças que você está citando, né? Exatamente. Se a gente pega, por exemplo, aí os CLPs, os controladores lógicos programáveis, que são equipamentos que estão dentro das indústrias, eles permitem eu, por exemplo, pegar um laticínio, que até o começo do século XX, quando eu precisava tirar, por exemplo, o leite de um tanque e levar para um outro tanque, alguém ia lá, abria o registro,
Alguém ia lá, ligava a bomba e colocava para funcionar. Quando nós chegamos com esse processo de automação, o computador faz isso sozinho. Ou seja, é um trabalho repetitivo, que não é um trabalho já que depende só da força, porque ele exige uma intervenção ali, mas é um trabalho de complexidade baixa, é um trabalho repetitivo. E isso o computador já conseguiu fazer. Agora, quando nós chegamos na era da cognição, nós já demos um passo a mais. Tá. Ô, Fabiano, com todas essas mudanças, e a gente percebe que cada vez mais vem mais tecnologias, mais modernidade, e não só os jovens, mas todo mundo que queira entrar no mercado de trabalho, independente da idade, ele vai ter que buscar se aperfeiçoar muito mais do que a gente quando nós éramos jovens. Eu digo isso porque, assim, antes a empresa investia muito, né? Como investiu em você, investiu na minha pessoa também, na professora Eliane. E eu percebo hoje, né? Isso hoje quando eu falo, você pega aí na década de 80 e 90, já começou a mudar. Então, assim, o jovem hoje, ele tem que se preparar com o próprio dinheiro. As empresas, são poucas as empresas, talvez você deva aí umas 10, 20 empresas no Brasil que ainda invista nos jovens, mas a sua grande maioria já quer o jovem pronto, né? Já chegar, já ser como eles falam, já ser um talento. Gente, você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, vocês podem acompanhar aí pelo nosso Facebook, facebook.com/jportojosé, ou também no site da macradio.com.br. E faça a sua pergunta, participe, que a sua pergunta é muito importante para a gente. Fabiano, indo nessa linha, como os pais, e eu falo os pais e a escola, porque eu acho que hoje tem que ser uma engrenagem de ambas as partes. O que as duas, né, os pais e a escola, pode ajudar, estimular o jovem hoje ser criativo, né, e se preparar para o mercado de trabalho? Porque a tendência é ficar pior, né? Cada vez mais. Uma coisa que é muito importante é que o jovem, quando ele está ali no final da adolescência, entrando na fase adulta, ele tem uma decisão muito importante a ser tomada, que é escolher qual vai ser a carreira dele, o que ele teoricamente vai fazer pelo resto da vida. Normalmente é um jovem que vem até então sem experiência alguma no mercado de trabalho. Ele ainda não teve a oportunidade da descoberta. Uma coisa que eu acho que é muito importante nesse período é dar ao jovem a possibilidade de ter contato com as diferentes áreas. Porque muitas vezes é comum um jovem entrar para um curso universitário e no primeiro ano ele desistir. E isso às vezes é muito dolorido para o jovem, porque ele chega em casa com essa notícia carregando com ele um sentimento de fracasso, sendo que deveria ser um sentimento de descoberta, porque ele descobriu que aquela ali não é a área dele. Então eu acho que essa experiência, talvez colocar o jovem para fazer cursos que exigem diferentes habilidades, porque tem pessoas que não dão bem em uma determinada coisa, mas são excelentes, se tornam estrelas em outra coisa. Só que ela precisa descobrir que aquilo que ela tem habilidade para fazer. Então essa possibilidade de experimentar é muito importante. Ô, professora Eliane, você como professora, você percebe essa preocupação? O que você acha da escola interagir junto com os pais? Uma boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Porto. Professor Fabiano e amigo, assim como Porto, um grande amigo. E eu me sinto lisonjeada por estar aqui pela segunda vez, né? Em relação a isso, eu vejo que as escolas estão muito aquém dessas mudanças que vêm ocorrendo atualmente. E principalmente as aulas, os currículos estão muito defasados, e o que a gente gostaria que acontecesse era que essa criatividade, essa aptidão para determinadas profissões começasse a ser despertada pela escola através de oficinas, através de visitas a empresas, trabalhar esse caráter de empreendedorismo que está faltando na maioria das escolas. E quando eu digo maioria das escolas, é maioria mesmo, não importa a rede, não importa se é uma rede estadual, municipal ou privada.
O que nós temos que trabalhar agora é esse potencial que nossos alunos têm e que precisa ser desenvolvido esse potencial. Tá? Agora, em relação aos pais, eu acho que é um incentivo, porque muitos pais querem se realizar nos filhos, querendo que eles estudem para determinadas profissões que eles gostariam de ter estudado e não puderam por alguma razão, né? Ou se fizeram, não se realizaram totalmente. Então, isso impede que nós tenhamos hoje uma relação bastante estreita entre família, escola e o jovem que está em busca, nesse mercado de trabalho, de uma profissão que atenda às necessidades atuais. Eu vejo dessa forma. Tá, professora, aliás, professores, né, de modo geral aqui, estou bem aqui entre dois professores, a professora, né, Eliane e o professor Fabiano. Eu percebo que às vezes, né, você lê jornais, tem uma grande preocupação aqui pela nossa cidade das drogas. E a gente percebe que tem uma grande preocupação dos pais com relação às drogas nas escolas, que alguns alunos estão consumindo drogas. Qual é a preocupação que a escola tem? O que vocês acham dessa interação entre a escola e os pais? Quem que vai responder primeiro? Vou deixar a professora Eliane começar. Olha, a gente tem que observar que existem as drogas ilícitas e as drogas que são lícitas, como, por exemplo, a bebida alcoólica. Em relação à bebida alcoólica, eu vejo que nós, pais, somos responsáveis em dar o exemplo para os nossos filhos. Muitas vezes, o estudante ele se depara dentro da própria família com pais que fazem uso da bebida alcoólica. Em relação às drogas ilícitas, surgiu uma pesquisa em que há um número muito maior de meninos que consomem as drogas do que as meninas. Mas questiona-se isso, se realmente acontece só em escolas públicas. Não, a droga ela está em todo e qualquer lugar, inclusive dentro de casa. Então esse alerta precisa ser feito para quê? Para que haja prevenção. A prevenção começa sim na família, ela passa pela escola e a sociedade precisa também ter o hábito de gerir comportamentos saudáveis para que a droga não seja um dos motivos de o jovem poder fazer uso dela. Então, isso me preocupa demais, porque na escola nós não temos muito poder. É uma questão bastante social e familiar, e não exclusivamente escolar. E você, professor Fabiano? Concordo com a professora Eliane, e realmente a questão das drogas é uma questão que tem trago um número de problemas muito grande para a sociedade, né? Hoje a gente nota a quantidade de problemas que nós temos, que a hora que você analisa ao fundo ali o que é o causador disso, a droga está envolvida. Isso, violência, que é, obviamente, causada pelo tráfico de drogas. E essa é uma questão que a gente precisa realmente tratá-la sob diversas óticas, né? E atacando de diferentes ângulos, porque você tem, desde o momento da prevenção, onde a família, sem sombra de dúvidas, tem o papel mais importante, inclusive na questão da referência. O jovem precisa ter boas referências. E, normalmente, o que acontece? Hoje a gente vive um período, às vezes, de muita correria, acaba que o jovem, dependendo ainda mais da classe social, não tem muita oportunidade de frequentar lugares que o proporcione boas referências. Aí, nessa transição família-escola, eu vejo a importância da escola em tempo integral, para que o jovem possa ficar o dia inteiro na escola, o dia inteiro tendo possibilidade de enxergar coisas boas e coisas que no futuro realmente tenham condições de fazer ele uma pessoa de bem. E a hora que realmente o problema acontece, até então a gente está falando da prevenção, a hora que o problema acontece, esse problema vira um problema social, porque realmente isso tem que ser amparado, a pessoa precisa ser amparada, é um problema de saúde pública, porque é uma doença que precisa ser tratada, e acaba virando um problema de segurança. E o que às vezes nos assusta um pouco é que a maioria das pessoas querem resolver isso apenas como um problema de segurança.
Como é que a gente resolve isso? Pega e prende todo mundo. E não é isso. A gente sabe que a solução não é essa. Essa é simplesmente uma solução de quem quer fazer uma faxina, né? Não de quem quer resolver um problema. Igual você vai lá na Cracolândia e faz o quê? Vou acabar com a Cracolândia. Faço o quê? Tiro todo mundo da Cracolândia. Foi todo mundo para outro lugar. Então você não resolveu o problema, você só fez uma faxina naquele pedaço ali. Agora, a hora que você enxerga isso como um problema, principalmente de saúde pública, eu acho que você começa a ter maiores possibilidades de ter sucesso a médio e longo prazo para ter resultados melhores. Certo. Gente, eu vou dar alguns recadinhos. Alguns apoiadores aí do nosso programa. BEP Restaurante. Você que gosta de carne, tem diversos tipos de carnes no BEP Restaurante. E também diversas saladas. O BEP Restaurante, ele fica ali na Rio Grande do Sul, esquina com a Prefeito Chagas. BEP Restaurante, o prazer de comer bem. Você que gosta de comida japonesa, Sushi Art, a arte de fazer a deliciosa comida japonesa. Sushi Art. Também tem delivery. Na rua Rio de Janeiro, 390, Sushi Art. Vamos entrar agora para o nosso intervalo e já voltamos. Transmitindo do Brasil dia e noite. Você está na MAC Rádio. Eu acredito que tudo sempre está ao meu alcance. Estúdio online. O tempo é curto, mas o meu sonho é sigo a todo instante. Não perca tempo. Vou com vontade de vencer o desafio. O Uninter é o maior centro universitário do Brasil, com cursos conceito alto no MEC e alunos com as maiores notas do ENAD no país. Uninter em Poços de Caldas, Santa Catarina, 717. Fone 3721-9979. Ecoterapia, todo mundo sabe o que é. O que talvez você ainda não saiba é que Poços de Caldas acaba de ganhar um novo centro de tratamentos interdisciplinares nas áreas da saúde, educação e equitação. Ecoterapia Poços de Caldas. Todas as patologias e limitações cavalgando lado a lado, cada vez mais perto de suas soluções. Aras Clube do Cavalo, Estrada da Cachoeirinha, em Poços de Caldas. Informações 991417432 ou facebook.com/Ecoterapia Poços de Caldas. Ecoterapia Poços de Caldas. Rádio é MAC. A água é fundamental para a nossa sobrevivência e não pode faltar, não é mesmo? Por isso, o DEMAI tem dicas importantes para você. Tenha uma caixa d'água de, no mínimo, 500 litros ou maior, dependendo do seu consumo. Lembre-se, a máquina de lavar deve estar ligada à caixa d'água, nunca à rede de rua. Se você estiver em débito, não concorda com o consumo da sua conta ou seu registro estiver lacrado, procure o setor comercial do DEMAI. Dúvidas? Ligue 0800 283 6080. DEMAI. Compromisso com a água. Respeito por você. Neste domingo, a Caldense entra em campo para um jogo de tudo ou nada no Campeonato Mineiro. É a hora da verdade para a nossa veterana, Caldense Tupinambás, pela penúltima rodada da primeira fase. E a MAC Rádio, lógico, vai junto com o time. Neste domingo, a partir das 10 da manhã, no macradio.com.br ou no Facebook da MAC ou no Facebook da Lama Verde, você acompanha tudo com o nosso timaço. Narração Reinaldo Silva, comentários Alessandro Gaiga e reportagens de André Vinci. Domingo 10 da manhã, futebol é aqui na MAC Rádio. Apoio Associação Atlética Caldense, Grupo Curimbaba, Fatirella Pizzaria, Subate Baterias, Uninter Educação à Distância, Banana Dourada Bar e Restaurante, Super Vale Supermercados e Nima Pele Construtora e Incorporadora. O futuro do rádio é o que a MAC Rádio faz hoje. Atenção, você que é fã de Ariana Grande. A cantora faz uma participação na nova música de trabalho do rapper 2 Chainz. A canção se chama Rule the World e faz parte do 5º álbum de estúdio de 2 Chainz.
Rapper Go to the League. E a cantora aparece no clipe da canção, em cenas de pura ostentação. Vale a pena conferir. Rapidinha! Daqui a pouco tem mais. O futuro do rádio é o que a Mac Rádio faz hoje. Estamos de volta com o nosso programa Bate-Papo com o Porto. Vou dar mais um recadinho. Juma Gás. Você que está precisando fazer instalação de gás, procure Juma Gás. Qualidade e segurança e garantia do serviço. Juma Gás. Telefone 9987-3287. Gente, vamos voltar ao nosso tema. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte. O que fazer, professora Eliane e professor Fabiano, o que fazer para estimular o adolescente a se dedicar nos estudos e se preparar, né, com criatividade e se preparar para o futuro? Realmente é uma missão que não é fácil não, né? Porque hoje a concorrência é muito grande, né? Quando eu falo concorrência, o meio digital está com muita coisa mais interessante do que nós que estamos ali falando com o adolescente, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente entender que esse adolescente que nós temos hoje não é mais o adolescente de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, de 40 anos atrás. Quando nós queremos fazer com que esse adolescente de hoje tenha o comportamento que nós tivemos, os costumes que nós tivemos, nós estamos praticamente pedindo para que esse adolescente deixe de nos escutar. Porque você perde totalmente a credibilidade, porque ele está indo para um lado e você está indo para o outro. Então a primeira coisa é fazer o quê? Reconhecer que é uma geração diferente. É um tipo de pessoa diferente, inclusive com valores diferentes. Então, para a gente conseguir ter um diálogo com eles, é preciso a gente conseguir ter essa aproximação das gerações. A gente que é aí da geração X, você vai chegar para falar com um adolescente aí da geração Z, é um menino totalmente diferente, inclusive com coisas brilhantes. Então, a gente precisa conseguir chegar no nível em que ele está, em primeiro lugar, para conseguir levar para ele algo que ele tenha como sendo real, como algo que seja da vida dele. Então, o primeiro passo, na minha opinião, é realmente enxergar que é uma pessoa diferente. Eu concordo plenamente e vejo também que as escolas precisam melhorar. As escolas têm que ter o fascínio, porque na nossa geração, eu digo, né, que eu era fascinada pela escola. Ela me atraía por causa das atividades físicas, me atraía por causa das atividades culturais, uma ida ao teatro, ao cinema, né? Então, hoje, o menino tem tudo isso na internet, ele tem tudo isso no celular. Né? Então, os atrativos precisam acompanhar a evolução da sociedade e daquilo que realmente vai proporcionar a ele melhores condições no mercado de trabalho. E ele precisa também aprender a sonhar, a buscar as suas próprias conquistas, porque se nós não conseguirmos uma mudança imediata nas escolas, pelo menos nós, professores, temos que mudar. Nós temos que fazer com que o aluno se interesse pela escola, pelas aulas, pelas tarefas. Ele precisa entender que os conteúdos são necessários para conhecer o mundo. O conhecimento de mundo é fantástico, né? Ele precisa entender que ele é um grande contribuidor nas aulas, juntamente com os colegas e com o professor, porque o conhecimento ele vem de todos os lados. Então é uma espécie de compartilhamento de saberes. Então, isso vai estimular mais o estudante a querer gostar da escola e das atividades. O professor Eliane e Fabiano, eu fiz pós-graduação na FAAP, em São Paulo. E a FAAP é uma instituição que ela tem um curso de teatro, tanto é que muitos atores da Globo e de outras emissoras saíram tudo do teatro. De uma forma meio artesanal, mas saiu. Será que o caminho, talvez, não seria assim, a escola ter algum, como até o Fabiano citou no primeiro tema, talvez as escolas entrar com algo novo assim para chamar a atenção do aluno, como jogos de empresas, jogos, né, voltado ao mercado de trabalho, ou talvez até a criatividade,
como você mesmo citou aí, que às vezes eles procuram isso no celular ou em outros jogos, porque às vezes a escola não esteja faltando aquele algo mais, né? Não sei. Tudo depende das políticas educacionais. Nem sempre a gente consegue ter todo esse apoio em relação ao estímulo que precisa ser dado ao estudante. Eu fico muito preocupada também com a questão dos níveis de idade. Porque no ensino médio, se tudo ainda ficar voltado somente para os vestibulares e não para a vida, a carga horária não permite. Então, são tantas aulas para matemática, tantas para física, tantas para química, tudo determinado através das frentes. Matemática tem 2, 3 frentes, língua portuguesa tem 2, 3 frentes. Então, às vezes, não dá para trabalhar enquanto o tempo escolar se limitar à hora-aula. Aí fica difícil. Já na educação infantil, esses estímulos podem acontecer com mais facilidade, e no ensino fundamental, que é do 6º ao 9º ano, ainda há uma média possibilidade de fazer esses nossos estudantes acordarem para essa situação nossa de mercado de trabalho e de aprendizado. Ok. Gente, vou dar mais um recadinho. Confiança, a arte show. Na hora de você comemorar sua festa de aniversário, festa empresarial, ligue para Confiança Art Show, a arte de fazer fogos. E também eles estão agora com a venda de água. Arte Confiança, 3714 8026. Confiança Art Show, telefone 3714 8026. Bom, voltando a esse tema, professora, que é um tema muito interessante, Fabiano, eu estou voltando a esse tema porque eu acho que assim, é uma oportunidade. Nós temos 2 professores e está mostrando para a nossa população de Poços de Caldas, a nossa querida Poços de Caldas, que eu acredito muito nos jovens, eu acredito muito nas pessoas. E o professor hoje, do meu ponto de vista, é o ponto inicial para que a gente tenha um futuro melhor, né? E a gente só constrói através da educação, não tem outro jeito. Se você for uma pessoa boa, você vai passar coisas boas. E assim é um ciclo, né? Eu assisti na verdade um documentário numa emissora de uma professora da Zona Leste de São Paulo. E é uma região que eu conheço muito bem. É uma região carente, muito pobre. E ela quis sair da mesmice do dia a dia. Começou a organizar alguns eventos de gincana, distribuição de agasalhos. Ela percorria a casa de alguns alunos e isso partiu dela. Aumentaram inclusive as notas, né? Depois de uns 6 meses dessas atividades, aumentaram as notas dos alunos. Ela percebeu que os alunos se tornaram pessoas melhores e também mais envolvido com a comunidade, se preocupando mais com o meio ambiente, com as classes sociais. O que vocês acham disso? Será que isso tem a ver? Não há sombra de dúvidas, né? A formação humana, hoje, ela tem uma importância tão grande quanto a formação técnica. Inclusive, na universidade, a gente tem uma preocupação gigante com isso. E a gente nota que a nossa preocupação ela faz efeito. Muitas pessoas, mas muitas pessoas do mercado de trabalho que empregam nossos alunos, inclusive fora daqui de Poços e fora do sul de Minas, aqui no leste de São Paulo, aquele eixo ali de Campinas, Jundiaí, São Paulo, Campinas, eles sempre elogiam a formação humana dos nossos alunos. Por quê? Tem uma frase que é importante, que eu já ouvi essa frase uma vez, eu gosto muito de repetir ela. Muitas empresas contratam por competência e demitem por comportamento. Então, essa ideia de ter um bom comportamento, um bom relacionamento, saber respeitar as pessoas, respeitar as diferenças, respeitar outras ideias, ela é fundamental. Então, quando acho que você começa a trabalhar isso com uma criança desde lá de pequenininha, então você já começa a crescer ali um ser humano que é muito mais preparado para entrar nesse núcleo que, na verdade, o tempo todo nós estamos em sociedade. Até
quando nós estamos sozinhos hoje em casa, nós estamos em sociedade por meio da rede social. Então, é uma formação importantíssima. Eu acredito muito nos valores que a família passa para os seus próprios filhos. É a partir deles que nós vamos construir uma sociedade melhor, uma escola melhor e um mercado de trabalho mais eficiente. As pessoas precisam aprender a estabelecer metas, elas precisam aprender a se relacionar com os outros, a respeitar, a se solidarizar, a compartilhar os seus as suas atividades com outras pessoas, não ser individualista. Hoje não há espaço para pessoas individualistas e mesquinhas. Fabiano, você que é um doutorado aí em tecnologia, quais as tendências de tecnologias para a próxima década? A gente realmente está passando por um momento de transformação muito grande, né? Há um mês atrás, mais ou menos, eu tive um evento da Microsoft em São Paulo, e esse evento foi muito interessante. Foi um evento focado em inteligência artificial. E a gente nota que realmente o que as pessoas vêm falando aí da parte teórica, da quarta revolução, está acontecendo de verdade agora. Muitas aplicações sendo utilizadas para fazer coisas de maneira automáticas, tudo por meio de robô de software. Teve uma palestra de um presidente de uma das empresas de comunicação do país, que ele mostrou uma plataforma de inteligência artificial deles para fazer atendimento de call center. E eles já receberam 40 milhões de pessoas nessa plataforma. 40 milhões de pessoas não, 40 milhões de atendimentos. E o que é interessante? Apenas 30% das pessoas que passaram pela plataforma de inteligência artificial deles fizeram a ligação telefônica para ser atendida por um ser humano. Então isso é muito preocupante. Porque a gente está indo para um caminho em que nós estamos precisando de pessoas cada vez mais preparadas para lidar com problemas complexos. Porque os problemas que não são complexos, a máquina tende a resolver boa parte deles. Então, quando a gente está falando aqui de jovem, do emprego do jovem, tem um estudo muito interessante que está analisando quais são as profissões que tendem a desaparecer num espaço aí de 15 anos, mais ou menos. 15 anos, para nós que já somos aí um pouquinho mais velhos, 15 anos é daqui a pouco. Para quem é jovem, 15 anos é uma eternidade, né? Mas depois a gente sabe que é um tempo muito rápido. Esse estudo foi dado uma escala de 0 a 1, onde 0 é a profissão que não tem risco e 1 é a profissão que certamente vai desaparecer. Algumas chamam a atenção. Atendente de telemarketing. Atendente de telemarketing, 0,99. Então, a chance do atendente desaparecer essa profissão, 0,99. Outras que estão aí acima de 0,9, garçom. Por quê? Está indo para um ambiente onde os assistentes virtuais vão resolver isso para a gente. Já tem hoje, se você instala aí, por exemplo, o assistente do Google, você fala para o seu celular, ok Google, ele já te atende e começar a falar com ele e falar o que você quer. Então, a gente está indo para esse lado. Agora, do outro lado, o que é um negócio interessante? Quais são as profissões que têm o menor risco de desaparecerem? Profissões que trabalham, obviamente, com problemas de alta complexidade. Profissões que trabalham com relacionamento social. Assistente social está encabeçando a lista, assistente social, inclusive, para fazer tratamento de dependentes químicos, que vai fazer o atendimento a dependentes químicos. É hoje classificada como uma profissão que tem o menor risco de desaparecer. Então a gente nota que a máquina está tomando lugar realmente de algumas atividades, mas aquela parte humana ainda está muito longe, ela não vai conseguir fazer isso, pelo menos que a gente veja. Então, são algumas profissões interessantes. Outra, a área de analista de sistemas de computação, porque é quem está construindo isso tudo. Então você começa a ver um panorama de quais são as tecnologias que estão chegando, o que elas vão tirar do mercado e o que elas vão fortalecer no mercado. Então isso acho que para o jovem é muito importante ele fazer essa análise. Isso a gente tem dados na internet que mostram assim, de uma forma muito clara como que isso já é realidade. Fabiano, nós vamos para o nosso intervalo
e voltamos daqui a pouquinho. Mas nós vamos entrar ainda nessa pergunta aí, porque é uma pergunta muito ampla, viu? Nós voltamos nela. Poços de Caldas é mais MAC Rádio. 15 de junho, no Senacom em Poços de Caldas. A noite mais gostosa do ano. Flashback 10ª edição, a original. Com uma super atração internacional, W. 7 horas de festa com mega estrutura de som e iluminação com uma decoração temática exclusiva. Não fique de fora, eu vou e você. Ingressos limitados, página oficial do evento Noite Flashback 2019. Se desenvolver é uma questão básica de sobrevivência e de realização. Conheça o programa Apadrinhe o Desenvolvimento de um aluno da APAE de Poços de Caldas e faça parte da história desta entidade que desde 1972 vem desenvolvendo as pessoas com deficiência e a aceitação destas na sociedade. Você vai se surpreender em ver como algo tão simples pode integrar de forma extremamente significativa a sociedade e a entidade na missão de desenvolver uma pessoa. Saiba mais sobre o nosso programa através do 35-3714-1326 ou por e-mail poçosdecaldas@apaemg.org.br. Vamos lá, apadrinhe o desenvolvimento de um aluno. Transmitindo ao redor do mundo. Você está na MAC Rádio Brasil. Sorria! Você está sendo cuidado e muito bem cuidado. Cuidado por profissionais da Som Odontologia, especializados nas mais diversas áreas da odontoeconomia. Odontoeconomia é a maneira Som Odontologia de fazer o seu bolso sorrir. Saiba mais em somodontologia.com. Som Odontologia, saúde para o seu sorriso, música para os seus ouvidos. A Agape 365 é uma ONG que nasceu da necessidade que temos de semear amor e gentileza, tendo como objetivo inicial realizar ações todos os dias do ano, buscando sempre simplicidade e eficiência. Atendemos os mais diversos tipos de carências, alimentando, vestindo e trazendo dignidade para famílias em situação de risco. Ajudar a transformar sofrimento em sorrisos e espalhar simplesmente o amor faz bem, que fazer o bem faz bem. Em um momento em que vivemos no mundo de tantas situações ruins e complicadas, você também pode ajudar a fazer a diferença. Nos procure no Facebook, Agape 365, e venha você também ser um Agape. Poços de Caldas é mais MAC Rádio. A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Poços de Caldas, Campestre e Bandeira do Sul que deixaram de votar ou justificar em 3 ou mais eleições a procurarem o cartório eleitoral até o dia 6 de maio e regularizar sua situação sob pena de cancelamento do título eleitoral. Lembrando também que todo eleitor deve fazer o recadastramento biométrico e ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Não deixem para a última hora. Compareçam. Agendem seu horário de atendimento pelo 148, Disque Eleitor ou pelo site do TRE de Minas Gerais. E não esqueçam de levar um documento de identidade com foto e um comprovante de residência recente em seu nome. Em Poços, a central de atendimento ao eleitor funciona na Rua São Paulo, número 653, de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas. Neste domingo, a Caldense entra em campo para um jogo de tudo ou nada no Campeonato Mineiro. É a hora da verdade para a nossa veterana, Caldense Tupinambás, pela penúltima rodada da primeira fase. E a MAC Rádio, lógico, vai junto com o time. Neste domingo, a partir das 10 da manhã, no macradio.com.br ou no Facebook da MAC, ou no Facebook da Lama Verde, você acompanha tudo com o nosso timaço. Narração Reinaldo Silva, comentários Alessandro Gaiga e reportagens de André Vinci. Domingo 10 da manhã, futebol é aqui na MAC Rádio.
Apoio: Associação Atlética Caldense, Grupo Curimbaba, Fatirela Pizzaria, Subate Baterias, Uninter Educação à Distância, Banana Dourada Bar e Restaurante, Super Vale Supermercados e Mima Pele Construtora e Incorporadora. Tudo que é bom está aqui. Liga na MAC. Já está disponível na internet o primeiro trailer da animação Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles. O filme da DC Comics vai misturar os universos de Batman e das Tartarugas Ninja. Os seres mutantes vão até Gotham para derrotar o vilão Super Destruidor, mas encontram Bruce Wayne e muitos outros vilões. A animação não deve estrear nos cinemas e vai chegar direto nas plataformas digitais. Rapidinha! Daqui a pouco tem mais. Você está na MAC Rádio, transmitindo de Poços de Caldas, Brasil. 24 horas por dia, para o mundo inteiro ouvir. Estamos de volta com o nosso programa Bate-Papo com o Porto. Vou dar mais um recadinho aqui. Na hora que o seu gás acabou, não tem problema. Fique tranquilo, ligue na Gás Bom Gás. Telefone 3714 2344. Gás Bom Gás. Qualidade e segurança para você. O porto seguro da sua cozinha. Gás Bom Gás. Professor Fabiano, nós estamos falando sobre TI. E me veio aqui no intervalo, na minha cabeça aqui, algumas pontos de interrogações. Poxa, todas essas funções, né? Essas profissões que vão ser extintas. E essas pessoas, como é que ficam? Alguém já se preocupou com isso? Que é um problema sério, né? Sem dúvida. Quando a gente olha o passado, o que aconteceu nas outras revoluções, sempre teve esse medo. Só que esse medo sempre foi depois desconstruído, porque empregos foram reduzidos e outros foram criados. Então, obviamente, nessa revolução, isso vai acontecer de novo. Só que nós temos um problema muito sério. É a velocidade dessa revolução. Que ela é uma revolução absurdamente mais rápida que as anteriores. Então, ainda não se sabe se a velocidade que vai ter da economia recompor esses empregos, criar outras funções, se essa velocidade vai ser compatível com a velocidade de diminuir. E aí, nesse momento, entra uma preocupação muito grande, que inclusive é necessária para que os nossos dirigentes políticos, os administradores aí do nosso país, precisam colocar isso na pauta. Por quê? O que nós vamos fazer daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Nós não podemos deixar para resolver isso lá. Por quê? Não vai ter resolução se deixar para em cima da hora. Algumas pessoas, entre elas 2 pesos pesados, um o Bill Gates da Microsoft, o outro o Zuckerberg do Facebook, já defenderam publicamente a necessidade no futuro de uma renda mínima. Isso em função dessas alterações. E aí a gente fica chateado porque onde a gente vê esse tipo de discussão entre os nossos governantes? Em lugar nenhum. É algo que deixa a gente muito preocupado, que era um momento em que os nossos dirigentes, assim como em todos os outros tempos, né, precisavam estar com o olhar no horizonte, o olhar no futuro, olhando onde nós vamos passar lá na frente, só que ainda insiste em ter um olhar no retrovisor nostálgico, querendo trazer de volta coisas que aconteceram no século passado, que a gente sabe que não deu certo, e estão perdendo tempo discutindo isso. A gente está discutindo o nosso progresso, está discutindo o que nós vamos fazer lá na frente, como é que nós vamos resolver esse problema que vai chegar. Mas ninguém simplesmente fala disso. Ou seja, eles estão olhando para o seu próprio umbigo, né? Gente, quero agradecer aqui a participação aqui do Antônio De Biasi, de Lambari, a Quitéria de Itajubá, Pouso Alegre. Tem gente de várias cidades aí da nossa região. Fico muito feliz aí que estão aí ajudando a gente a divulgar, né, o nosso programa, a nossa ideia de trazer benefícios para a nossa população com informações do nosso dia a dia. Muito obrigado aí pela sintonia e audiência. Ô Fabiano, agora voltando nesse mesmo tema, eu sei que é um tema bastante, só para os ouvintes
nós ter uma ideia, esse é um tema que daria para a gente conversar o programa inteiro só com essa pergunta, né? Mas eu acho que é importante a gente dar mais um pouquinho de ênfase, porque eu sinto uma preocupação muito grande, né? Diferente dos nossos políticos que estão aí. Porque dentro dessa nova mudança das novas tecnologias, nós temos um termo que talvez algumas pessoas já conhecem, principalmente quem trabalha na área, que é a internet das coisas. Que é você pode ter muita expertise no assunto para poder estar falando. Isso também vai dar um avanço muito grande para a tecnologia, né? Sem dúvida. A ideia da internet das coisas, como o próprio nome diz, é que as coisas possam ter internet. O exemplo assim mais batido que a gente tem disso é da geladeira. O que sempre se falou a respeito da internet das coisas? Eu tenho uma geladeira, que ela é conectada à internet, que ela sabe o que tem dentro dela, e a partir do momento que o estoque daquele produto na minha geladeira está acabando, ela mesma faz um pedido do supermercado, o supermercado vai entregar na minha casa. A gente tem, por exemplo, aqui em Poços de Caldas, acho que isso é um motivo de muito orgulho, porque a gente sabe disso, uma das empresas que desenvolvem um forno inteligente, que inclusive é utilizado no programa do MasterChef, que é um forno inteligente desenvolvido pela Embitec, que é da Vanessa Miguel e do Renato Miguel, que é uma empresa que trabalha com IoT aqui em Poços e que é uma empresa que é referência. A gente tem muitos alunos e ex-alunos que fazem parte da equipe lá, incluindo a própria Vanessa, que é uma ex-aluna. Ela foi contemporânea minha na época de aluno do curso de Ciência da Computação. Então, é algo que ainda está chegando. Já ouvi pesquisador dizer que no futuro teremos condições de colocar a internet num grão de areia. Fazer isso tudo de uma forma assim, muito ampliada assim, em termos de abrangência, né? Desculpa, professora Eliane, mas o Fabiano, que tem um know-how aqui em tecnologia, eu vou fazer outra pergunta aí para o Fabiano. Com todas essas mudanças, todas essas preocupações que nós já discutimos aqui hoje, Fabiano, como preparar então os nossos jovens para o mercado de trabalho, sabendo que, seguinte, para eu entrar numa empresa, o que a empresa pede? Experiência. Poxa, é um negócio que não tem lógica. Se eu não tenho experiência, como é que eu vou entrar na empresa que ela pede a experiência? Como lidar com essa situação? Porque, pelo que eu vejo, vai ser uma guerra, né? Para você conseguir entrar no mercado. Uma coisa que é muito importante é que a gente tem uma juventude muito ansiosa. Se você mandar um WhatsApp para ela de 1 minuto e meio, a pessoa não ouve, porque acha que aquilo ali é uma eternidade. E essa ansiedade acaba sendo também transferida para o mercado de trabalho, onde a pessoa entra na empresa e ela quer, dali a 3, 4 meses, ser o diretor-geral da empresa. E a gente tem um processo, e esse processo ele é importantíssimo, porque é um processo de construção da própria experiência. Isso começa onde? Lá dentro da universidade. O aluno ele tem que fazer o quê? Procurar as oportunidades que ele tem, primeiramente, dentro da universidade. A gente tem aqui na PUC os programas de iniciação científica, os programas de extensão, os estágios internos na universidade. A hora que a gente sai ali dos muros da universidade, o aluno tem que correr atrás de quê? De estágios em empresas. E nessa hora, vale, inclusive, estágio não remunerado. Por quê? Se você não conseguir um remunerado, o ideal, inclusive, eu acho que o justo, é o estágio remunerado. Mas eu vejo muita gente indo fazer, mesmo sem remuneração, por quê? Pensando a longo prazo, ou até mesmo a curto prazo, ou médio, em todos os prazos nesse caso, né? Para poder ganhar experiência. E lá na frente, poder utilizar isso para concorrer a uma outra vaga. Muitos programas de trainee. Então essa experiência, realmente, ela precisa ser construída. Então ele tem ferramentas para construir essa experiência. Então, eu acho que talvez aí as empresas aqui de Poços até façam um apelo aqui para as empresas, comércios, de modo geral, acho que poderia muito contribuir para que os nossos jovens aqui da nossa cidade consiga se modernizar de forma geral no aprendizado, né? Porque eu entendo o seguinte, se o jovem está bem, ele não vai deixar a nossa cidade, porque ele tem oportunidades aqui. Então, para que ele ir para grandes centros, né? Mas isso cabe muito à nossa população de modo geral.
né? Quem pode ajudar, né? Quem puder ajudar. Fica aí um recado aí para as empresas, né? Talvez aí pro nosso governador, Zema, e para nossa prefeitura, né? O Sérgio Azevedo aí, de repente tem um poder aí de poder estar pedindo aí para as empresas e para o nosso governo do estado. Outra pergunta, agora eu vou fazer uma pergunta aqui para a professora Eliane, que ela está quietinha aqui. Na verdade, professora, assim, será que os nossos jovens, né? Eu não falo jovens, quando ele passa da pré-adolescência, aí dos 12 vai até os 18 anos, o jovem às vezes tem assim, eles não querem saber talvez de responsabilidade. Como que é isso? Na verdade, o jovem hoje, ele gosta de ser o centro das atenções, ele é a estrela do pedaço. Então, não é que eles não gostem da responsabilidade, o problema é que temos que nos perguntar, será que foram atribuídas responsabilidades para ele lá na família? Então, toda essa atenção, toda essa formação vem realmente da família. Então, quando chega a escola também tem que cumprir o seu papel de atribuir as responsabilidades e não se trabalhar de forma alguma com trocas. Porque às vezes fala assim, você faz isso e eu te dou aquilo. Professora, só um minutinho, desculpa interromper. Tem um ouvinte nosso aqui de Lambari, ele está perguntando aqui para o Fabiano e para a professora. Será que as prefeituras não deveriam criar políticas públicas voltado para o primeiro emprego do jovem? Sem dúvida, isso é importantíssimo. Inclusive, é uma ação que a Prefeitura aqui de Poços tem já se preocupado, inclusive levando programas de empreendedorismo para as escolas do ensino fundamental. Isso já está sendo trabalhado, esse projeto, já para entrar em funcionamento, se ainda não entrou, que eu não tive notícia. Mas é uma preocupação em fazer o quê? Com que o jovem passe a ser empreendedor desde pequenininho. A gente olha algumas vezes alguns filmes nos Estados Unidos, aquela cena típica do menino vendendo limonada na porta de casa, né? Aquilo é verdade nos Estados Unidos. Os pais fazem aquilo justamente para estimular esse espírito empreendedor, porque o menino tem que comprar limão, ele tem que comprar o gelo, ele tem que comprar o açúcar, ele tem que fazer o refresco, vender e ver quanto sobrou de dinheiro para comprar tudo de novo e poder ir movimentando o negócio. Então isso tudo é algo que estimula. E no passado nós certamente também fomos pelos nossos pais preparados para isso, quando nós aprendemos a administrar o nosso próprio dinheiro, aprendemos a administrar a nossa própria vida, né? Então nós tínhamos que ter um controle sobre nós mesmos. Hoje nós vivemos uma sociedade em que o jovem é imediatista. Então isso dificulta muito até na hora de ele empreender, sem dúvida. Professora, nesse caso aqui, você acha que talvez a família tenha um papel fundamental na hora de ver, porque hoje o jovem, como até vocês dois citaram aqui, que ele fica no celular, tal, é ansioso, não pode, assim, ter há mais de um minuto um videozinho já não quer ouvir e tal. Será que talvez tenha que ter um limite de horas? Olha, sei lá, 1 hora por dia, 2 horas por dia, e se dedicar mais ao estudo? A família tem a obrigação de estipular limites para os filhos. Tem que saber dizer não na hora que precisa ser dito esse não. A família precisa atribuir compromissos e responsabilidades e que eles sejam cumpridos pelos filhos dentro das determinações que forem feitas a ele. Então, a família sempre exerceu o papel fundamental. A gente só se preocupa com as famílias já desestruturadas, muitas vezes filhos de pais separados que não têm assistência nem emocional de uma parte ou de outra. Então, certamente isso vai prejudicar, né? Mas eu ainda acredito que a família é significativa na formação cultural, religiosa, filosófica, psicológica do próprio filho. Ok. Gente, vou dar mais um recadinho. Na hora de você se preocupar aí na hora do almoço, preparar o almoço ou querer ir almoçar fora, vai no restaurante Iê Iê, sinônimo de qualidade. Lá você encontra diversos tipos de carnes, vários tipos de saladas, bem diversificada, e uma comida feita com muito carinho para você. Restaurante Iê.
Rua Rio de Janeiro 331, Restaurante Ei. Eu queria agradecer aqui imensamente ao professor Fabiano, a professora Eliane, que muito enriqueceu a nossa tarde de hoje, né? E queria agradecer também ao Toninho lá de Lambari pela sua pergunta e os demais ouvintes aí de Itajubá, Pouso Alegre e região. Tá? Muito obrigado por mais um programa. Fiquei muito feliz com a presença de vocês dois. Gente, você pode acompanhar depois, quem não teve oportunidade de assistir, pelo Spotify, o nosso programa. É só acessar facebook.com/jportojosé e também pela macradio.com.br. Muito obrigado e uma boa tarde. Fique com Deus. Um beijo no coração, um bom final de semana. E até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.